Deixa eu te fazer uma pergunta. Em momentos de adversidade, você é o tipo de pessoa que entra em desespero ou o tipo de pessoa que aproveita da adversidade para criar oportunidade? Porque é exatamente o tema do vídeo de hoje, o consciente de adversidade baseado na pesquisa do Paul Stoltz do livro As Vantagens da Adversidade. Fala pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Lucas Rafael, fundador da Índole Society, e hoje eu quero trazer um tema que eu considero fundamental para todos os aspectos da vida, que é o consciente de adversidade. Eu recebi uma pergunta semana passada lá no Instagram, me perguntando exatamente qual é a habilidade crucial para desenvolvimento de habilidades profissionais. E dentro de todas as habilidades que eu considero fundamentais, como oratória, liderança, posicionamento, eu resumi que todas essas habilidades, elas são desenvolvidas a partir do consciente de adversidade. Porque qualquer tipo de desenvolvimento que você for se propor a fazer, por exemplo, um desenvolvimento de uma capacidade de oratória, você vai ter que lidar com as adversidades que o próprio processo de desenvolvimento impõe sobre você. E é por isso que, se você não tem o consciente de adversidade, você não consegue desenvolver as competências de oratória, assim como não consegue desenvolver as competências de liderança, e assim, por resumo, nós conseguimos entender que trabalhar o consciente de adversidade, ele é a base que sustenta todo o seu processo evolutivo dentro de um conceito pessoal ou profissional. E é por isso que eu considero o consciente de adversidade tão importante, porque sem ele não existe conceito evolutivo, não existe desenvolvimento pessoal ou profissional. Então, trabalhar o consciente de adversidade é a base fundamental para todo o processo da evolução humana. E quando nós trabalhamos todo esse princípio do consciente de adversidade, nós trazemos também a pesquisa do Paul Stoltz, que foi o grande precursor que popularizou esse conceito do QA, consciente de adversidade. Se a gente for voltar um pouco anteriormente, antigamente nós víamos dentro das próprias organizações um processo de contratação era voltado muito no consciente de inteligência. Certo? E depois que foi evoluindo o processo de análise comportamental, nós começamos a ver a introdução do que é, do consciente emocional, até pelo precursor do Daniel Goleman sobre o conceito de inteligência emocional. Só que um pouco à frente, o Paul Stoltz ele fez uma pesquisa que trouxe à tona, através de pesquisas com mais de 100 mil pessoas, entendendo como que cada indivíduo lida com as adversidades no seu dia a dia, seja ele dentro da empresa ou seja ele dentro da sua própria casa. E através dessa pesquisa foi popularizado o conceito do consciente de adversidade. Isso foi implementado até dentro das próprias organizações. Hoje em dia, em pleno século XXI, as empresas estão contratando os funcionários baseado no QA. Por quê? Todo ser humano, quando ele está disposto e sabe lidar com as adversidades, ele é o tipo de pessoa que não se prende ao problema e foca na dificuldade, porque a pessoa que desenvolve o consciente de adversidade, ele é o tipo de pessoa que entende o cenário que ele está inserido, mas ao mesmo tempo ele cria todas as estratégias para poder sair do cenário e aproveitar isso como uma oportunidade. E dentro do conceito de consciente de adversidade, Paul Stoltz sugere 3 tipos de perfis de pessoas dentro de um conceito evolutivo: o desistente, o campista e o alpinista. Stoltz descreve dentro desses 3 perfis os comportamentos de pessoas diante das adversidades. O desistente, por exemplo, é o tipo de pessoa que entra no caminho evolutivo com um objetivo em mente, porém na primeira adversidade ele prefere desistir do que enfrentar o desconhecido, do que lidar com aquelas adversidades. Ele simplesmente assume o papel que eu não tenho competência para isso e não estou disposto a desenvolver isso para atingir meu objetivo. Então ele prefere abrir mão do objetivo por falta de capacidade de lidar com as adversidades. O campista, pelo outro lado, ele é aquele tipo de pessoa que coloca o objetivo em mente, continua caminhando, lida com uma adversidade, lida com 2, lida com 3, só que quando ele vai escalando um certo nível, quanto mais no topo da montanha ele vai chegando, mais o ar fica rarefeito, mas as adversidades são mais complexas, mais difíceis de lidar. Então ele chega num patamar de vida e fala o seguinte: cara, eu quero seguir mais adiante, mas onde que eu estou está confortável, onde que eu estou está bom. Então ele olha para baixo e fala: cara, eu já segui uma boa jornada, eu queria chegar no topo, mas aqui para mim já tá bom. Então ele se acomoda naquele padrão de vida, naquele estilo de conquista que ele teve. Por mais que ele tenha a ambição de chegar mais à frente, ele prefere se conformar aonde ele está.
E o alpinista, ele transcende o nível do campista, ele chega no nível confortável, mas mesmo assim ele continua lidando com as adversidades porque o foco dele é chegar no topo da montanha. Então, independente do conforto que ele tenha, ele sempre vai continuar arriscando até chegar no objetivo que ele se propôs dentro do início do caminho evolutivo dele. E através desses 3 perfis, nós conseguimos analisar as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas dentro do nosso ambiente de trabalho, sabendo exatamente quais são os comportamentos que cada um exerce, o desistente, o campista ou o alpinista. Dentro desse princípio, cada um ele tem que entender um nível de responsabilidade. Eu sou o tipo de profissional que fala para todo mundo que tem que ser alpinista. Você tem que ter consciência no que você quer. Se você quer ser um alpinista, se você quer ser um campista, se você quer ser um desistente, você vai ter que tomar essa decisão. Mas tenha consciência que toda decisão que você tomar vai ter prós e vai ter contras. Eu sou o tipo de profissional que falo todos os dias isso. Não existe certo e errado, existe aquilo que você escolhe para sua vida. Porém, não adianta você escolher ser um desistente, chegar lá na frente e ficar reclamando que a vida é injusta e que você não atingiu seus objetivos. Não adianta você ser um campista, chegar lá e parar no momento de conforto e reclamar que a vida ela é muito monótona, porque você desistiu de seguir em frente por causa do conforto. E não adianta também você querer ser um alpinista e ficar reclamando que as coisas são difíceis. Ou ficar reclamando que você não tem tempo para fazer nada, porque você está sempre caminhando dentro da sua evolução. Você tem que entender o prós e o contra de ser qualquer um desses perfis. O desistente, o campista e o alpinista. Eu quero largar essa pergunta para ti. Que tipo de perfil você quer ser? Você quer ser o desistente, o campista ou o alpinista? Tenha consciência do que você vai ganhar e do que você vai perder, assumindo qualquer um desses comportamentos. Mas uma coisa que eu te digo, se você é um tipo de pessoa que quer atingir seus objetivos, você vai ter que trabalhar sim o consciente de adversidade. É tudo uma questão de decisão. E você tem que ter consciência da necessidade de desenvolver o consciente de adversidade na sua vida, para que você possa ter a capacidade de atingir qualquer tipo de objetivo, seja ele pessoal ou profissional. Então nós vamos trabalhar os 4 elementos, os 4 componentes fundamentais para o desenvolvimento do consciente de adversidade. Primeiro, controlador. Imagine você dentro de uma empresa e começa a ter uma dificuldade, uma adversidade muito grande. A maioria das pessoas, quando não trabalham o consciente de adversidade, eles vão falar o seguinte: cara, isso não é problema meu, isso é problema do meu líder. Ah, cara, isso aí é problema da empresa. Bate o ponto e vai embora. Esse é o tipo de pessoa que é o desistente. Ou muitas vezes até o campista, que já está numa posição estabelecida e não quer esquentar muita cabeça com outras coisas. Mas aquele que é alpinista e desenvolveu o seu consciente de adversidade, ele é o tipo de pessoa que ele vai assumir o papel de controlador. Ele vai se posicionar diante da adversidade e vai buscar as soluções para resolver aquilo. E quando ele faz isso, ele assume um papel de liderança para achar a solução da dificuldade. Porque pode ter certeza, entrar em pânico não resolve a adversidade. Você manter a sua postura, controlar o ambiente, se colocar ao centro do processo para assumir a adversidade e achar a solução, isso sim é um papel de quem desenvolveu o seu consciente de adversidade. Ele se torna um controlador do ambiente, ele muda os resultados. E quando você assume isso, você tem uma grande visibilidade da organização, porque essa é um posicionamento de liderança. E se você quer ter o papel de liderança na empresa, ter mais recursos, ganhar mais, você tem que sim assumir esses papéis de controlador. O papel de encarar a dificuldade, encarar a adversidade e se propor a achar a solução para resolver aquele cenário. Se posicionando e controlando o ambiente da qual você está inserido. Segundo, comando. Uma pessoa que trabalhou o comando dentro do consciente de adversidade, ele é aquele tipo de pessoa que está à frente de uma equipe, que quando vem uma adversidade é aquele tipo de pessoa que acalma a equipe e busca exatamente motivar as pessoas a acharem a solução, assim como manter as pessoas dentro de um centramento, de uma sanidade mental. Porque muitos líderes hoje, que se dizem líderes, eles são líderes quando as coisas estão bem. Quando vem uma adversidade, o líder não consegue inspirar as pessoas a terem calma perante uma adversidade. Então, o comando é a sua habilidade que é proposto dentro do QA para que você possa transmitir tranquilidade, calma diante de uma adversidade, para inspirar a sua equipe a manter a postura e não se desanimar perante as dificuldades que acontecem no dia a dia. Terceiro, impacto.
O desenvolvimento do impacto dentro do consciente de adversidade é que após uma dificuldade, após você superar uma adversidade, uma pessoa que trabalha o impacto dentro do seu QA é aquele tipo de pessoa que vai ver a adversidade como uma oportunidade de aprendizado. É aquele tipo de pessoa que fala assim, cara, foi difícil, teve ali os seus altos e baixos, mas aquilo ali me ensinou a fazer isso. Ele tem uma visão de aprendizado, uma visão positiva perante a adversidade. É isso que a gente fala de transformar a adversidade em oportunidade, uma oportunidade de aprendizado. Já as pessoas que não trabalham o impacto dentro do seu QA é aquele tipo de pessoa que passa pela adversidade, mas fica focado na parte negativa da adversidade, reclamando e falando, pô, isso aqui teve uma dificuldade, nossa, mas isso aqui foi tão difícil naquela época. Sabe aquele tipo de pessoa que volta no passado com remorso? Aquele tipo de pessoa que volta no passado com um certo nível de peso negativo? Isso aí é a pessoa que, por mais que ele tenha superado a adversidade, ele não trabalhou em entender o impacto naquilo, dentro do seu processo evolutivo. Por exemplo, a pessoa que trabalha isso positivamente é aquele que volta no passado e fala, cara, foi difícil pra caramba, mas teve o aprendizado que hoje eu vejo que com essa vertente aqui eu aprendi isso, aprendi isso, aprendi isso. Então ele volta no passado com uma visão positiva, uma visão otimista de oportunidade que ele superou e trouxe para a sua vida de hoje adiante, através de um aprendizado. Então o impacto ele é muito interessante. Não é só superar uma adversidade, é você aprender com a adversidade para que isso possa te dar sabedoria necessária para poder continuar seguindo em frente na sua trajetória e muitas vezes o aprendizado, o impacto anterior vai te ajudar na próxima adversidade. Quarto, resistência. Diante das adversidades, a pessoa que trabalha o conceito de resistência dentro do seu QA é aquele tipo de pessoa que está ciente dos degraus, ele está ciente da sua escalada, ele está ciente que cada etapa que ele sobe, cada adversidade que ele enfrenta e supera é um degrau que ele está subindo. Então ele consegue ter uma visão a longo prazo do seu processo evolutivo. Porque as pessoas que não têm resistência, muitas vezes eles são ligados a um conceito imediatista. Eles são imediatos, eles superam a dificuldade e já quer ter o resultado. Ele supera a segunda, já quer ter o resultado. Então, assim, ele sobe 2, 3 degrau e já quer ter sucesso na vida. Isso aí é uma pessoa que, por mais que ele tá superando as adversidades, ele não tem uma visão de longo prazo e ele não tem resistência. Porque a pessoa resistente, ele sobe todos os dias um degrau e mesmo assim ele sabe da sua escalada, ele sabe da sua trajetória e ele não se desespera pelo conceito cronológico, o tempo que vai demorar para ele atingir o objetivo. Porque ele tem ciência e ele tem resistência para subir cada degrau todos os dias sem se desesperar pelo tempo. E sim, entendendo que cada passo, cada degrau, cada adversidade que ele supera, ele está mais próximo do objetivo. E se você já chegou até aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque toda semana nós temos conteúdos como esses, direto ao ponto, sem achismo, trazendo fundamentação e trazendo aplicações práticas para a sua carreira e para a sua vida como um todo nessa sua jornada evolutiva. Então clica aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. E trazendo toda essa vertente do post-touch na consciente de adversidade, você entendendo esses 3 perfis do desistente, do campista e do alpinista e os 4 padrões de fundamentação de desenvolvimento do consciente de adversidade, isso já te dá um norte claro para o que você precisa desenvolver para atingir os seus objetivos. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse, passar conteúdos práticos direto ao ponto para que você possa aplicar e já começar a colher os resultados. Lógico que as vitórias não são de um dia para a noite, as coisas não acontecem de um dia para a noite. E cuidado com o seu imediatismo perante as suas dificuldades. Eu entendo que cada vez que você supera uma dificuldade, isso é uma grande vitória. Porém, não caia nas complexidades da sua mente. Entenda aquilo que você quer e tenha consciência, tenha resistência para subir cada degrau de uma forma positiva. Porque lembre-se, a direção é mais importante do que a velocidade. E se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse para apoiar você no desenvolvimento da sua carreira, clica aqui embaixo, me segue no Instagram e faça parte do nosso grupo de conteúdos exclusivo da Indole Society. Te vejo no próximo vídeo.